força capaz de transformar uma história em cura é quando ela é compartilhada. Eu me chamo Daniele Luz Lopes, a criança encantada de Tuncáchila, e com amor no coração, caminho com vocês e cada convidado no podcast Vozes de Cura. Desde os tempos antigos, as tribos se reúnem em volta do fogo para partilhar. Essa chama ancestral continua acesa em nossas vozes. A palavra é medicina. Contar histórias não é apenas lembrar, é curar, fortalecer vínculos e reencantar a vida. Na roda, cada voz é semente plantada. Ao partilhar dores e superações, o coletivo respira junto, a memória se reconcilia e o espírito encontra repouso. A ciência confirma o que os povos originários sempre souberam. A partilha reorganiza a mente, acalma o coração e desperta confiança. Vozes de Cura nasce desse chamado. Criar um espaço seguro onde cada experiência se transforma em medicina para todos. Aqui honramos o caminho sagrado. Aqui é palavra, é degrau na espiral da vida, conduzindo-nos a novos ciclos de evolução. Aqui a cura é coletiva. O que eu acredito muito é na questão do autoconhecimento, né? No sentido assim de que tu tem que olhar para ti, tu tem que olhar para esses vários aspectos, por exemplo, a partir da roda da vida mesmo, né? De como tá cada uma dessas coisas. E acho que a grande referência é essa percepção. Acho que a gente olha muito pouco para si, sabe? A gente está muito estimulado para olhar para o externo, olhar para fora. É importante também. Se a gente for pensar numa construção de autoconceito lá, eu vou ter autoimagem, eu vou ter autoestima, que as duas vão passar pelo autoconhecimento e pelas relações interpessoais. Mas o que eu vejo na sociedade contemporânea hoje é uma valorização dessas relações interpessoais, mas na medida que elas determinam como eu devo ser. Entende? Que entra a autovalidação. Que entra a questão da autovalidação. Então, assim, os padrões, e aí vai dependendo de cada cultura, né? Ontem mesmo, meu marido estava mostrando um vídeo e dizendo assim, era um vídeo de indivíduos africanos fazendo a pintura no rosto. Aí ele disse assim para mim, bom, primeiro que já tem um filmando ele. Que já altera a realidade. Que altera a realidade. Ele está segurando um espelho, que era uma coisa que eles não tinham. E a terceira ele perguntou assim, será que eles reproduzem o que é da cultura ou eles estão criando novos padrões de pintura, estão pintando o rosto? Eu disse assim, acho que acontece de tudo, mas o que eu lembro desses ritos e que usa pintura é que o outro vem e faz. Talvez o ancião venha, o xamã venha, entendeu? Fazer. E ele estava fazendo a própria pintura. Então, assim, e aí em contato com o que a gente viu que é a realidade dele está sendo filmado, ou seja, a rede está presente. Pode ser uma performance, né? Pode ser ele pode estar criando também, entende? A partir do que ele tá vivendo. Enquanto uma arte também. Enquanto uma arte. Mas aí entra um pouco daquilo que a gente está falando sobre a questão da violência, né? Contra a mulher, assim. Quantos padrões nos restringem? Porque num primeiro momento, quando a gente fala disso, a gente pensa assim sobre a questão física. E não é só isso. Não é só isso. Entende? Tem a questão do padrão, menina senta assim, menino senta assado. Teve uma coisa que eu descobri que foi eu não me lembro como é que eu cheguei, foi por uma curiosidade, a questão do uso do rosa e do azul. Na década de 20, os homens usavam coletes cor-de-rosa. E era moda, e estava tudo certo. E tinha um jornal de economia que tinha as páginas cor-de-rosa. Então, isso é muito mais cultural, claro, né, do que qualquer outra coisa. E aí esses padrões vão mudando, mas o cerne da questão do respeito, da consideração, do espaço, da questão da igualdade, respeitar as suas especificidades, porque nós somos diferentes. Claro. Né? Mas o poder estar no mundo e ser aquilo que se quer. Que se sente. E que se sente, né? O devir, né? Vir a ser. Eu acho que hoje tem um resgate muito importante, que é a gente ter a consciência de que masculino e feminino nos habitam.
Sim, né? Yin Yang tá ali. E tu sabe, Sônia, que tem várias tradições. Eu estudo a cosmologia energética, aonde a cor do feminino é o azul celeste. Pois É o então. manto da Virgem Maria. Então, É a roupa da Iemanjá. São as águas das profundezas. E o rosa seria uma cor da criança, uma cor de alegria, de amor incondicional, do amor, né? Em algum momento há uma deturpação também, uma deturpação eu diria que eu acho que nos desconecta um pouco de saberes ancestrais, sim. né? Que nos ajudam. E não significa também que não possa haver mudança, Claro. mas que ela venha acompanhada de significado. De significado. Né? Mas não de um padrão rígido que impõe e que à medida que eu quero fazer uso disso de uma forma diferente, eu recebo críticas. Sim. Né? Eu acho que a questão toda está aí. E aí a violência ela vem assim muito diluída, né? Eu lembro da questão da mulher entrando no meio corporativo, de fazer o uso de roupas, de gravata, de ternos, de roupas masculinas. De roupas masculinas. De comunicação violenta. Isso. De trazer esse repertório masculino. Mas por quê? Porque essa era a referência que se tinha para, entre aspas, fazer uso do seu poder e ser obedecida, ou do estabelecimento da própria hierarquia. Quando na verdade isso é desnecessário, né? Eu acredito demais na comunicação não violenta, na medida assim do reconhecer o que se sente, reconhecer a necessidade que não está sendo atendida, né? E a questão é como é que eu vou romper. E aí vem a minha história, né, de como é que eu tive energia para romper com algumas coisas, porque eu tive apoio lá na infância, porque eu tive, né, a presença, né, das pessoas, assim, eu não vou falar nem de pai e de mãe, eu vou pensar assim na rede, porque eu tive uns irmãos que estavam todos ali também me dando suporte. Mas se tratando do nosso papo aqui sobre a violência contra a mulher, o autoamor e o autoconhecimento, uma mãe forte faz diferença, né? Uma mãe que tá ali contigo, te apoiando. Com certeza, eu acho que essa questão do vínculo materno e que existe o apoio, sim. Mas às vezes não é a mãe biológica, sim, mas é uma figura feminina, né, que tá ali e que é presente e que dá suporte, né? Eu penso sempre, agora eu não vou lembrar exatamente a origem, mas assim, é uma aldeia toda para criar uma, né? Sim, para fazer o conhecimento, é uma aldeia inteira para criar uma criança. Uma criança. Então assim, tu precisa de outras referências também, né? Tu precisa das anciãs, tu precisa das outras mulheres, tu precisa das outras crianças, dos outros pais, dos jovens, toda uma humanidade. Sabe que na prática Findhorn é uma comunidade da Escócia, né, que tem dança circular, canto, enfim, a questão dos anjos também. E eu fui fazer um festival lá há muitos anos, e à noite, no baile, né, vinham as anciãs e elas ficavam no centro do círculo. Muito lindo, porque assim como tinham as anciãs, tinham os anciões também, e eles na roda dançando, então, de mão com seu neto, com seu filho, sabe? Era uma coisa tão linda, tão potente. E também, como é um festival, né, anual, assim, vinham pessoas de todas as partes do mundo, então, sabe? Pouco bruxa, né, Sônia? Pouco Inverness, né? Outlander tá aí Outlander tá aí, né? Tá tudo certo. Pra falar sobre tudo isso. Mas é a energia que vem da Terra, né? A energia que vem... Outra coisa também que eu penso muito sobre o que a gente tem discutido hoje, né? Questão climática e tudo mais. Como é que a gente vai ser inocente de achar que a Terra não se transforma, que ela não tá passando ainda, né, pelo seu processo? Sabe que teve uma reflexão bem importante nesses últimos tempos que chegou até mim de muitas formas, né? E o xamanismo me ensina isso, que é xamanismo que eu explico, né, transcultural, que busca saberes ancestrais. Ele me ensina a ver Deus em tudo, em todas as coisas, sobretudo na natureza. Spinoza.
Spinoza. E aí, ele é muito xamânico, né? E aí, Sônia, a gente hoje aprendeu a viver num tempo que em um determinado momento da história houve uma ruptura entre o tempo da natureza e o tempo dos homens no calendário gregoriano. Antes a gente vivia o calendário das 13 luas, né, que completavam o ano, que completava com os solstícios, os equinócios. E também ver o tempo, e a gente poder ensinar isso para as crianças, o tempo de tu germinar, de brotar, de crescer, de estruturar, enraizar, até que se frutifica. O tempo da natureza, ele me ensina que é perfeito e que a vida é constante mudança. Sim. E que as folhas vão cair e que o inverno vai ser austero, mas não vai atrasar em chegar a primavera. Né? Eu acho que essa retomada com esse fluxo, né, contínuo e natural, bom, ela está sendo muito alterada por tudo que a gente tem feito sobre esse planeta, né? Por um tempo eu falava assim, a importância do respeito ao ser humano. E não, hoje eu penso assim, é tudo que tem vida. Né? Tudo que tem vida. E também que o planeta é a nossa única casa, é a casa de todo mundo. Acho que as pessoas esquecem, porque elas ficam no seu quadrado lá e esquecem um pouco dessa questão aí. E aí, como tu falou assim, a gente estava falando também da questão do meio corporativo, né? O meio corporativo é altamente desafiador, porque eu acredito assim que é difícil romper essa questão hierárquica e de poder masculino, sabe? Ela não é muito simples, assim. Eu acho que por vezes, por questões cíclicas, assim, vem gestores que abrem o espaço, né, para isso. Aí eu me lembro um pouco das coisas que o Domênico De Masi falava sobre a perspectiva, né, da sequência dos anos, assim, que as mulheres iriam estar mais presentes, né, por uma forma de conduzir as coisas. E eu acho que tem a ver com a questão de escuta. Acho que tem a ver muito com uma questão de escuta. Acho que hoje se ocupam os espaços de uma forma sem aquela época de precisar usar gravata, né? Hoje já tem empresas criadas por mulheres, com mulheres, filmes dirigidos por mulheres, né? E que dão muito sucesso. Que nem eu gosto muito de ver os filmes indígenas que os indígenas produzem. Os filmes africanos que os africanos produzem. Porque tem isso, não é o meu olhar deslocado daquela cultura incidindo, mas é um desejo, uma arte que brota da minha essência, da minha raiz, do meu território. E eu acho que o feminino no mercado de trabalho, ele entra nisso também. É que é tu chegar num lugar de fala, né? Mas não de fala da observação, mas da experiência, e da vivência. Então, assim, a experiência que eu tive com o processo etnográfico no meu doutorado, por mais que eu tenha estado lá, vivido, permanecido, é uma centelha, assim, perto do que seria, né? É claro que quase que teria que nascer de novo só por todo o processo, né? Mas tu consegue uma aproximação, uma compreensão muito grande. Por isso que quando hoje eu falo assim sobre a questão do autoconhecimento, eu já fiz muitos processos, né, diversificados para chegar em saber quem eu sou, como eu sou. E ontem, não sei, em algum momento eu vi uma entrevista da Glória Pires, que agora, né, tá dirigindo um filme, acabou de dirigir um filme, enfim, e ela diz 60 anos é libertador. Eu concordo totalmente com ela, assim, é libertador à medida que tem uma questão dessas aí dos padrões, assim, que parece que tu já cumpriu aqueles papéis, né? Tu já deu conta para a sociedade de fazer aquelas coisas todas, então agora tá tudo bem, né? Agora dá para fluir. Agora dá para fluir. E agora, Sônia, tu tá fluindo por onde? Então, me conta o que tu tá fazendo, onde as pessoas te encontram, porque tu flui bastante. Pois então, eu hoje tenho um espaço, né, de atendimento individualizados, de grupo. Eu geralmente faço nos locais que me chamam,
que se chama STEAM, Expressão em Movimento, que vem de um processo todo de reflexão, assim, que vida é movimento, né? E eu acho que a gente potencializa muito todos os resultados ou a realização dos nossos desejos, dos nossos sonhos, através da maneira como a gente vai se expressando. Então, nossa capacidade de se expressar, de olhar para si e expressar para si mesmo, tipo, na CNV, né, na comunicação não violência, eu faço um autopedido, olha, isso aqui deu legal, continua, isso aqui não, vamos ver como é que a gente vai mudar isso. Né? E também caminhando numa formação que, né, dentro das coisas que eu fui construindo, assim, de formação mesmo. Eu já fiz formação em terapia corporal, da morfoanálise, já fiz formação com coaching, com mentoria, com coaching de grupo. E a outra coisa que foi uma reflexão, assim, 30 anos em sala de aula foi trabalhar com um grupo 30 anos e grupos diferentes. E não me digam que a gente está repetindo a disciplina que é a mesma coisa, porque nunca é a mesma coisa. Cada momento é completamente único. A gente tem que aprender a olhar para isso. Posso fazer uma colocação? Pode. Para mim, espaço de sala de aula tem uma peculiaridade que transforma um gerador, um condutor de grupos, em realmente um mestre. O professor tem que estar lá. Sim. O aluno não. Então, nem sempre, né? Ainda mais quando a gente trabalha nos espaços formais de educação. Então, eu vou te falar, eu não me lembro se tu chegou a ouvir essa fala, assim, gente, assim, estamos todos aqui por um desejo, né, meu e de vocês, de estarmos juntos nesse momento. Eu não posso escolher para quem eu vou ou não dar aula, né? Vocês podem escolher mudar de professor. Entendeu? Então, assim, não existe outra questão. E aí tu tem que... e aí eu comecei a perceber, acho que quando eu comecei a trabalhar com os jogos cooperativos, né, nessa trajetória aí acadêmica, e também foi libertador, sabe? Porque assim, tu planeja tudo mais, mas tu vai encontrando um outro espaço que é tirar do momento o resultado das coisas. Porque na verdade, tu vai trabalhar um jogo, tem algumas regras, mas o resultado, olha, eu posso te garantir, nenhuma vez foi o mesmo, né? Por quê? Porque o resultado se constrói dentro daquele coletivo, dentro daquele grupo, naquele espaço, naquele momento. E aquilo é único. E aí entra a questão, por exemplo, do mindfulness, né? De estar ali, de estar conectado com, observando o que está acontecendo, né? Naquele instante ali. E eu acho que isso é um grande desafio hoje para as pessoas com o número de estímulos que a gente tem. Porque a gente não tenha tido isso em outros tempos. Agora é uma velocidade e uma diversidade de possibilidades enorme, né? Outro dia eu estava rindo sozinha, literalmente, porque quando eu ouvi eu estava sozinha, sobre a perspectiva da nova televisão, que vai ter assim momentos que você está vendo, eles fazem o merchan e aí você entra na estrutura para fazer a compra naquele momento. Aí eu digo assim, consumir, toma conta da coisa toda. Aí eu digo assim, gente, o negócio é voltar para os livros mesmo, porque a leitura você faz no seu ritmo, você aprofunda. E uma outra coisa que eu tenho feito também, então assim, o STEAM, Expressão em Movimento, tá nas redes, tá no Instagram. Qual que é? Então, depois a gente coloca... a gente coloca uma legenda. Coloca uma legenda, né? O Instagram, no LinkedIn também e no Face. Acho que são os 3 canais que eu percorro, assim, com a ajuda do... Não posso deixar de falar do Eduardo Wolff, porque ele é um anjo na minha vida, no sentido de a gente poder fazer isso junto. Quem né? é o Eduardo Wolff? É um jornalista maravilhoso, né, que faz a minha rede, né, que cuida da minha rede, assim. Que tá muito lindo. Mas tem uma coisa que eu quero falar, que assim, o texto é meu, é eu que escrevo, e é essa rotina da escrita também, né, junto com a questão da leitura, que eu acho que é uma coisa que aprofunda mais, assim, que te coloca mais numa reflexão mais profunda, sabe? Eu acho que é bem importante a gente pensar sobre isso, assim. E sem dúvida...
tá aberto para o universo, sabe? Eu acho que esse romper de padrões não é uma coisa de rebeldia. Eu acho de encontrar, eu costumo dizer assim, o seu devir, aquilo que tu tem potência para ser. Né? Assim como eu acho que quando minha mãe lá aos 9 anos, né, foi me colocar no lugar de você merece respeito, eu vou lá falar com a mãe dos meninos, né? Que você não está só, eu acho que é isso, é encontrar a tua rede, né, e se colocar onde está a tua potência ali. Na constelação tem um pontinho entre o universo de coisas, que no nosso lugar a gente tem força, é somente no nosso lugar que a gente flui na vida. Uhum. E a gente encontrar o nosso lugar vem do autoconhecimento e vem do auto-amor. Sim. Né? Vem pra dentro, respostas de dentro, né? E no aqui e agora. No aqui e agora. E essa questão do auto-amor aí, é que entra essa questão do equilíbrio. Se eu não faço o processo de autoconhecimento e fico só nas relações interpessoais, eu fico muito pautada no padrão que vem de fora. E aí eu sofro, né? Por que tanta gente sofre muito na rede hoje? Validação. Eu preciso de likes, eu preciso de views, eu preciso que o universo diga que o que eu tô fazendo tá certo, porque eu não escuto a minha voz. Tô muito longe dela, às vezes. Exatamente. Então, assim, quando eu fico... Eu acho que existe um desequilíbrio aí, né? Então, assim, eu só tô nessa questão dos relacionamentos interpessoais, tanto no campo da autoestima quanto da autoimagem. As pessoas dizem que agora eu devo vestir roxo. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Então, todo mundo tem que vestir. Então, assim, se você não está, né? Quer ver uma coisa com calçado? Eu adoro sapato. Acho sapato uma coisa maravilhosa. Mas tem modelos que não. A moda pode vir, pode sair, pode voltar. Que eu não vou comprar um sapato daquele modelo. Entendeu? Tudo bem. Porque não é confortável, porque não me agrada. Ah, eu tô fora da moda. Sinto muito, lamento demais o meu conforto. Aí essa coisa assim, ó, eu me conheço, se eu botar um negócio que apertar meu pé, eu vou ficar mal, entendeu? E esteticamente eu também gosto muito, né, das questões estéticas. Não vou Ela fazer. é libriana, gente, ela é libriana. Então, muito libriana. Muito libriana mesmo. Não, Sônia, e assim, eu vejo que isso se relaciona profundamente com um dos aspectos que eu mais admiro em ti, que é na tua jornada de vida, tu sempre trouxe a tua essência, o teu feminino, a tua amorosidade, o teu coração, em diferentes contextos. E a tua liderança sempre foi pelo exemplo e impactante. Né? Então, assim... Tu é reconhecida como uma boa líder. Então... À medida que tu foi falando, me vieram imagens, assim, isso de manter minha essência, né? Eu fui atleta acho que dos 12 até os 16 anos, mais ou menos, e eu ia pra Sojipa, eu treinava na Sojipa, e aí eu tomava banho, treinava o treino lá, e eu saía de saia, e as pessoas me olhavam de um modo estranho, porque eu gostava de usar saia, eu gostava de usar vestido, né? Era uma coisa que eu gostava. E eu não mudei isso, entendeu? Porque achavam que eu tinha que sair de abrigo. Eu treinei o dia inteiro de abrigo ou de calção. Eu não quero sair de abrigo, eu quero sair com uma outra coisa, quero, né? E me sentir bem comigo mesmo. Em relação à liderança, sim, eu sempre tive o reconhecimento dos meus pares. Já ouvi não vou citar nomes, né, porque vou acabar esquecendo de alguém, né, é sério, mas eu lembro de uma específica que disse assim, e aí vem que tu falou que eu sou libriana, né, então libriana é muito de interagir, ser um bom anfitrião e de tentar um acordo, né? O equilíbrio, né? Mas eu tenho um ascendente em Virgem, então... Gosta de organizar o caos. E mais ou menos isso, né? Então, assim, ao mesmo tempo, eu tenho uma coisa de organização e de planejamento muito forte. E aí eu acho que eu consigo dosar isso, né? Uma outra coisa que, às vezes, tu trabalha com artistas.
né? Eu tenho amigas, né? A Aline, bailarina, sim, a Nete Lubisco, coreógrafa, né? Sim. E eu flui muito bem, porque eu acho que eu tenho essa sensibilidade, né? Para interagir, assim, e muito da escuta. Eu acho que uma das coisas que eu venho buscando, assim, que eu não perco o foco, é melhorar a minha escuta. Por vezes, é difícil, é muito difícil. Mas aí entra as coisas que você mesmo sugere, né? Respira, mantenha o foco, centra, deixa passar. Se precisar que seja 24 horas, 48, né? E deixa o fluxo vir das coisas e elaborar com calma, não dá para tomar decisões assim. Hoje eu estive aqui com a Sônia Beatriz Gomes, uma mulher maravilhosa, inspiradora, do @espaço Steam. E vocês podem acessar o Instagram, o LinkedIn, o Facebook para encontrar a Sônia e o trabalho maravilhoso que ela faz. Engaja bastante, segue aqui o canal da Terra, curte, compartilha, comenta, traz perguntas, histórias. Vai ser um prazer interagir. E no próximo episódio eu vou receber a Júlia Becon, Nanina Rê Águia Dourada, uma mulher medicina incrível, que a gente se conhece, tem nossos caminhos entrelaçados em muitas etapas da vida, e hoje ela trabalha com o sagrado feminino, com as medicinas da floresta, e é uma mulher medicina incrível. Muito obrigada.